E nessa época que está começando o frio agora, é a época onde aumenta mais tendência, por exemplo, as pessoas terem infarto, isquemia, derrame, e também é uma época onde as pessoas ficam mais obesas, né? Por quê? É porque nessa época as pessoas deixam de consumir bastante frutas, deixam de consumir menos vegetais, verduras e tudo mais, e dão preferência, por exemplo, a doces, a fritura, coisas que aquecem mais o corpo. Então é uma época que nós temos que tomar muito cuidado. Inclusive as pessoas deixam, por exemplo, de tomar água, né? Então mesmo no frio é muito importante continuar tomando água. Aliás, você sabe quanto de água você tem que tomar por dia? A resposta clássica é 2 litros por dia. Mas uma pessoa que tem 40 quilos e uma outra que tem 80 quilos, não pode ser a mesma coisa. Então para você saber quanto de água você tem que tomar por dia, multiplique teu peso por 35 ml. E aí você terá a quantidade de água que tem que tomar por dia. Se você tem 100 quilos, seria 3,5 litros. 50 quilos, 1 litro 750 e assim por diante, ok? E mesmo no frio, procure também, continue consumindo bastante vegetais, né, bastante frutas, porque senão os alimentos que favorecem nesse período, né, coisas mais gordurosas, coisas mais pesadas, tem muita caloria, aumenta a obesidade e consequentemente vê as consequências da obesidade, né? Então principalmente problema circulatório, então fica bastante comprometido, mesmo o funcionamento do intestino também fica bastante comprometido. Então é fundamental que você, mesmo nessa época de frio, continue fazendo uma alimentação mais equilibrada, ok? Quando a pessoa não tem condições ou tem um estilo de vida que não possibilita fazer uma alimentação equilibrada e balanceada, né? Ou então a pessoa, por mais que tenha consciência, não consegue fazer uma alimentação equilibrada e balanceada, o que se faz nesse caso? Então aí você vai recorrer aos alimentos funcionais ou aos suplementos nutricionais. Gostaria de apresentar para vocês hoje o alimento dos astronautas, chamado de Daia chlorella, né? Essa Daia chlorella aqui, elas são pequenas pastilhas. É uma pastilha dessa que tem apenas 200 miligramas, mas dentro de cada pastilha tem aproximadamente 600 milhões de microalgas chamado chlorella. É mais conhecida também como alimento dos astronautas, porque as pessoas que iam para o espaço não tinham como levar uma alimentação saudável, não tinha como levar tomate, berinjela, beterraba, essas coisas, e tinha que manter-se bem nutrido. Então eles recorriam a esse tipo de suplemento. Então, para pessoas que, por exemplo, mesmo que tenha consciência, não consegue fazer uma alimentação adequada, está sempre à base de frituras, né, à base de coisas pesadas, falta fibras, falta vitaminas, falta minerais, esse é uma forma de você equilibrar a sua alimentação, né, mesmo que você fique na base da pizza ou mesmo do churrasco, aquilo que faltou, você tem condições de complementar utilizando esse tipo de suplemento. Ok? Comparativamente, nutricionalmente falando, uma pastilha dessa equivaleria, por exemplo, a 1 quilo de alface, né? Ou um maço de espinafre, por exemplo. Então, se você for uma churrascada, por exemplo, comeu só carne, né? Muita gordura, né? Então, o que você vai fazer? Faltam fibras, faltam minerais, faltam vitaminas, você vai recorrer a esse tipo de suplemento. Conforme o seu peso, você vai consumir mais ou menos, ok? Muito importante você consumir, por exemplo, com bastante água. Uma pessoa que está querendo perder peso, eu indicaria consumir esse alimento pelo menos 1 hora antes das refeições. Isso vai dar uma sensação de saciedade, vai fazer com que você coma menos, mas mesmo comendo menos, você não vai ficar fraco, anêmico, debilitado. Por quê? Porque aquilo que realmente você precisa, você vai encontrar nesse suplemento, chamado Daia chlorella. Além dela funcionar como um suplemento nutricional muito importante, ela vai repor todas as vitaminas, os minerais, né? Inclusive a vitamina B12, que normalmente não se tem no vegetal, você vai encontrar nessas microalgas. Ela tem um poder muito grande de desintoxicação, né? Inclusive, quando houve o acidente de Minamata, que é a intoxicação do mercúrio no Japão, foi recomendado utilizar essas algas para a desintoxicação do mercúrio. Então ela tem a propriedade de aumentar a capacidade de desintoxicação do organismo, inclusive de metais pesados como cádmio, chumbo, mercúrio, né? Aquelas pessoas que têm usado muito medicamentos fortes como corticoides, né, antibiótico, assim, também isso aqui ajuda a atenuar os efeitos colaterais dos medicamentos. Uma pessoa que está fazendo, por exemplo, tratamento de quimioterapia, também ajuda a atenuar, né, os efeitos colaterais desse tipo de medicamento. Tá ok, gente? Então isso aqui não tem restrição, desde bebezinho até pessoa de terceira idade,
pode e deve consumir sem problema algum.